Olá, pessoal. Tudo bem com vocês, então? Inicialmente, aí, agradecer a todos a compreensão da nossa aula, né? Nossa primeira aula semana passada. E aí eu já compartilho para vocês o que aconteceu. Na semana passada, na quarta-feira, eu passei muito mal, sensação de febre, mal-estar, e eu não sabia o que era. Então, para não colocar em risco a segurança de vocês, na quinta-feira cedo eu fui para o hospital, fiz aquela bateria de exames total. Eu estava com a suspeita de Covid, então eu fui, estava de atestado médico, eu não quis falar para não preocupar, né? Mas graças a Deus era só um mal-estar mesmo, né? Então, dos males, o menor. Então, era até mesmo uma questão de exposição de vocês. Eu estava com medo e eu não queria colocar em risco a integridade física do senhor sem saber o que eu tinha. Então, fui lá, fiz a bateria de exame de sangue, coleta de tudo que imaginar, para ter a segurança de entrar em sala de aula e não expor vocês. Então, podem ficar tranquilos, ok? Então, inicialmente, me apresentar. Esse é o primeiro momento, então, que eu conheço vocês, né? Eu tenho certeza que muitos de vocês já me conhecem aí dos corredores da faculdade, de alguns eventos. Eu me chamo Luiz Gustavo Carati de Oliveira, eu sou professor da FACIP há alguns anos já. As matérias que eu leciono são matérias mais avançadas, então nós vamos ter aí um envolvimento maior a partir do sexto, sétimo semestre, que são matérias então mais concluintes do curso de Direito, principalmente as matérias de estágio, joia? O porquê de TGP? Teoria Geral do Processo, para quem é apaixonado em processo civil, assim como eu sou, é a base de toda a estrutura do processo. Então, nesse momento que a gente já começa a discutir processo, eu já consigo, então, agarrar os senhores e trazerem para cá, para mostrar que processo é muito legal. Processo civil é muito bacana. Obviamente que não é uma matéria café com leite, mastigadinha, não. Processo civil é uma matéria mais formal. E processo civil é uma matéria gradual. O que isso quer dizer? Nós vamos, então, colocando alguns conhecimentos nos senhores, semestres a semestre. Então, a partir do terceiro, a gente tem a teoria geral do processo. No quarto semestre, vocês já terão processo penal, processo civil, depois, mais para frente, processo do trabalho. Então, essa nossa matéria é um grande coração dos processos, joia? Então, ela é uma grande importância. A questão de formação, né? Eu sou formado em Direito, sou especialista, então, em processo civil, em consumidor, em trabalho e em processo de trabalho. E sou mestre, então, em Direito Constitucional, beleza? Então, eu já leciono há mais de 10 anos, então já tenho um pouquinho só de prática. Essas cadeiras, então, ligadas a processo, são as matérias que eu tenho mais proximidade, mais tenho paixão em lecionar. Na semana passada, nós não tivemos a oportunidade de nos conhecermos pessoalmente. Fiquei bem chateado com isso, para ver a carinha de vocês, saber então quais são os seus ensejos, planos a respeito deste curso, uma vez que nós estamos aí no primeiro pontapé do curso de Direito, vocês estão entrando, então muita coisa vai mudando no curso, os planos, os trabalhos. Então, nessa aula que nós teremos hoje à noite, eu espero, então, que, se o senhor não é grupo de risco, não precisa, então, se colocar em risco para chegar na faculdade, através de ônibus, etc., venha para a nossa aula. Vamos lá nos conhecermos pessoalmente, bater um papo, entender o que é o processo, entender a importância desta matéria e dos processos para a formação dos senhores. Vocês vão entender, então, que em nada adianta aprender direito material, o que é o dano moral, se eu não souber como eu uso esse dano. Então é isso que a gente aprende aqui, a instrumentalizar o direito material. Então o processo ele é de uma importância ímpar na formação dos senhores. Joia? Então, inicialmente, eu vou compartilhar aqui o nosso plano de ensino, né? A nossa matéria, então, ela é composta de uma carga horária de 60 horas. Então, dentro dessa teoria geral do processo, nós vamos aprender aí o conceito de processo, de procedimento, a respeito da chamada sociedade à tutela jurídica, as formas de processo, o processo e o direito processual.
E aí, dentro desse direito processual, sobre a norma processual, a eficácia, as fontes, como é que se originam, então, as normas de direito processual, os princípios. E aí, mais ao final, vamos aprender sobre a jurisdição, sobre competência e assim por diante, tá? Então, o objetivo da nossa disciplina, ela é propedêutica, ou seja, o objetivo aqui é preparar o senhor acadêmico ao estudo do direito processual de uma forma mais aprofundada. Então, a gente tem como objeto o estudo de conceitos gerais do processo, a organização do Poder Judiciário, os serviços essenciais da Justiça. Então, vocês vão entender como é que um processo, como é que se inicia um processo, como é que esse processo, então, pode chegar nas cortes mais altas do nosso país, o que é o STJ, o que é o STF, o que são os tribunais regionais federais, o que são os tribunais de justiça, por onde, então, é iniciado todo esse caminho do processo, ou melhor, o longo caminho do processo, para se obter, então, uma declaração jurisdicional, joia? Vamos lá, então. Então, na aula de hoje, o nosso objetivo aí é apresentar essa disciplina que será considerada, sem sombra de dúvida, pelos senhores, a melhor disciplina que os senhores já tiveram. E assim eu espero, joia? Então, apresentar o nosso plano de curso, que nós vamos ver agora, entender então sobre a nossa bibliografia, a forma de avaliação e um pouco de introdução sobre TGP, que é a nossa abreviatura. Joia? Quanto à bibliografia, a bibliografia que nós utilizamos é a da Ada Pellegrini. A Ada Pellegrini é a maior doutrinadora de teoria geral do processo. Para os senhores entenderem como essa autora é importante na formação, eu, quando fiz esta matéria, também estudei com ela. Então, ela é um grande nome de teoria geral do processo. Dentro do Brasil, eu posso falar de forma segura que é um dos maiores nomes que nós temos. Ela tem um livro exclusivo de teoria geral do processo, muito aprofundado, que infelizmente não conseguimos ver tudo. Mas os senhores, então, podem de forma complementar ir lendo, principalmente a respeito desse histórico do processo, como ele se originou, e entender, então, essa função do Estado em prestar a jurisdição. Além disso, eu forneço para os senhores um material de apoio. O que esse material de apoio faz? Um grande apanhado dos melhores autores a respeito de teoria geral do processo. Gosto demais da Ada Pellegrini, mas temos outros nomes hoje dentro do cenário jurídico. Temos aí o próprio Daniel Amorim, o Fred Didier, temos aí o Rinaldo Monzalas. Então, são livros mais completos, que tiram um pouco dessa vertente puramente conceitual, que a Ada Pellegrini ama, para uma ideia um pouco mais prática. O que eu faço diante de cada situação? Sabe por quê? É muito chato você ter conceitos isolados. Exemplo, o que é jurisdição? Na verdade, eu acho que mais nos interessa para que serve a jurisdição, como a jurisdição é aplicada na prática. Então, esses outros autores que nós utilizamos, então, no material de apoio, traz essa visão mais prática do processo, joia? Esse material de apoio ficará disponibilizado junto a um disco virtual, do qual vou passar o link para vocês, e ainda lá no Mentor, nessa forma inicial, né, no nosso Mentor, e futuramente no SAF, tá? Então, vamos lá. Na próxima aula, então, nós já veremos um pouco sobre sociedade e tutela. Muitos dos senhores já ouviram algumas expressões e não sabem que ela vem de teoria geral do processo. Por exemplo, o olho por olho e dente por dente. A lei de Dante, então, aplicada até muito tempo, ela é estudada aqui por nós. Nós vamos entender a chamada autotutela, ou seja, aquele indivíduo cometer na mesma forma, na mesma proporção, o mal que lhe foi causado. E vamos entender como na história isso foi importante para a criação do processo. Joia? Vamos entender ainda as formas autocompositivas, ou seja, a busca pela solução do conflito sem a necessidade de intervenção do Estado. Essa forma mais moderna de solução de conflitos, onde todas as partes saem satisfeitas. Eu não fico, então, esperando a decisão de um terceiro
que nós chamamos de juiz, representando a figura do Estado para decidir sobre os problemas da nossa vida. Então nós vamos aprender sobre a negociação, que são os atos do dia a dia. Nós vamos aprender sobre a mediação, sobre a conciliação e ainda sobre a arbitragem. Joia? Nós vamos entender aí essa função do Estado em pacificar os conflitos da sociedade. Qual é a função do Estado? Por que ele chamou para si a responsabilidade de julgar, de analisar? Então isso é muito importante. Então isso a gente já entra na nossa próxima aula. Nós vamos entender ainda como funciona o chamado acesso à justiça, ou seja, essa oportunidade dada à parte e de ingressar judicialmente para ter a chamada prestação jurisdicional. Vamos entender as funções do Estado moderno, vamos entender sobre legislação e jurisdição, sobre direito material, direito processual, a diferença de um e de outro, a chamada instrumentalidade do processo. Joia? Em uma aula seguinte, então, nós vamos aprender sobre os princípios gerais do direito processual. Vamos aprender, então, quais são esses limites de atuação, para que servem os princípios dentro do processo. E dentre esses princípios, nós vamos ter os princípios em espécie. E aí eu chamo a atenção ao princípio do contraditório, da ampla defesa, do impulso oficial, da imparcialidade do juiz, o princípio da igualdade, isonomia ou paridade de armas. Nós vamos aprender, além disso, sobre os subprincípios, como eles foram sendo divididos, então, nessa sistemática mais moderna do processo. Vamos lá, tá meio dando uma travada aqui, mas acho que está tudo bem. O princípio da disponibilidade e da indisponibilidade, o princípio do dispositivo, da persuasão racional do juiz. Então, nós vamos entender sobre o princípio da publicidade, da lealdade processual, da economia, da instrumentalidade das formas, o do duplo grau de jurisdição. Vamos entender sobre norma processual, o que é uma norma processual, o objeto e natureza, norma material, norma instrumental, o objeto da norma processual, a natureza da norma processual. Vocês vão entender para que serve uma norma, para que ela é criada, qual o objetivo, qual é a aplicabilidade dentro do espaço, do tempo e assim por diante. Vamos ver, então, sobre as fontes da norma processual. Deixa eu beber uma água aqui e molhar o bico. Nós vamos ver as chamadas fontes abstratas, fontes concretas, a dimensão da norma, a eficácia da norma processual no espaço e no tempo, as formas de interpretação da norma. Vamos entender aí que temos vários métodos onde o julgador vai se pautar ao ler uma norma, e aí você vai começar a entender que às vezes o legislador está um pouco, muito mais livre do que o magistrado, ele está adstrito da lei, muito embora ele tenha todo um método interpretativo, mas ele não pode ter a atividade criativa de criar uma nova lei. Nós vamos ver aí a respeito da jurisdição, e aí quando nós entramos em jurisdição, você vai começar a entender muito mais como funciona a própria justiça, joia? Vamos entender então esse caráter subjetivo, o escopo jurídico de atuação do direito, os princípios da jurisdição. Vocês vão ver que daqui para frente toda a matéria que nós vamos ter vai ter princípios próprios, joia? Vamos ver os poderes da jurisdição, vamos entender por que a jurisdição então ela é tão importante, como ela é tão respeitada, joia? Vamos ver aí as jurisdições penal, jurisdição civil, o seu relacionamento da jurisdição especial e comum, a jurisdição inferior e superior, a jurisdição de direito e de equidade, a jurisdição contenciosa e voluntária. Me perdoe. Vamos aprender sobre o poder judiciário, vamos entender seus conceitos, as funções do poder judiciário, os órgãos não jurisdicionais. Vamos entender aí a organização do poder judiciário, da justiça estadual, da justiça do trabalho, da justiça da União, da justiça militar, da justiça federal. Então são várias as justiças, e nós vamos entender
como ocorre, então, a elevação de instância de uma justiça para outra. Vamos entender a importância do julgamento em cada instância. Vamos aprender ainda sobre os auxiliares da justiça, aqueles que estão por trás, nos bastidores do Poder Judiciário. Vamos entender a importância desses auxiliares quanto aos órgãos principais, órgãos auxiliares, as partes dentro do processo, quem participa, vamos entender o que é o Ministério Público, o que é a Defensoria, o advogado, o perito e assim por diante. E depois entramos em competência. Competência, então, que nós vamos entender por que cada ação vai para algum lugar. Por que uma ação criminal vai para a vara criminal e não vai para a civil? Por que uma ação trabalhista tem que ser apresentada na Justiça do Trabalho e não na criminal? Então a gente vai começar a entender essa organização de competência do Poder Judiciário, para entender por que cada demanda vai para cada lugar. Joia? Vamos entender sobre a ação, o que é a ação, a questão dos requisitos de uma ação, como é que funciona uma ação judicial, e depois nós entramos em processo. O processo, então, com toda sua organização, natureza jurídica, sujeito do processo, a generalidade, quem é o juiz, quem é o autor, quem é o réu, o chamado litisconsórcio, a intervenção de terceiros, a figura do advogado, que é essencial, né, a prestação do poder jurisdicional, novamente sobre o Ministério Público. E depois, então, nós vamos entender as formas de processo. Processo de conhecimento, processo de execução, os chamados procedimentos cautelares, as tutelas, vamos entender as chamadas liminares, como é que funciona a urgência dentro do processo. Feito isso, nós passamos aí aos elementos próprios do processo, quanto ao procedimento, atos processuais, fatos, atos processuais, classificação dos atos, e ao final nós terminamos em conceito de prova, discriminação de provas, etc. Só que olha que bacana, se vocês acompanharem o nosso material de apoio, você vai ver que a gente vai muito mais a fundo do que isso. Nós vamos ver alguns institutos sobre assistência judiciária gratuita, justiça gratuita. A gente vai muito além do que diz, então, o nosso plano de curso. Joia? A nossa matéria, a forma avaliativa, acontece da mesma forma das outras disciplinas. A nossa prova é uma prova discursiva, com várias questões. Com detalhe, nossas matérias em prova são sempre cumulativas. Sabe por quê? Um edifício não fica em pé sem uma boa base. Não tem como a gente entender ato processual sem entender sobre princípios processuais. Então, a nossa matéria, ela vai se somando. Então, nós vamos, por exemplo, na primeira prova, até onde foi. Na segunda, aonde tinha ido mais o que foi. Nós vamos somando o conteúdo, com o objetivo, então, de consolidar esse conhecimento dos senhores. Vocês vão ver que quando vocês chegarem lá no 7º semestre, e eu espero que todos vocês estejam lá, eu vou lembrar de muita coisa. Lembra daquela aula que eu falei sobre isso? E vocês vão entender a importância. Joia? Então, galera, do mais, é isso. Eu tenho algumas dicas finais a respeito da nossa matéria, do nosso trabalho. Galera, cuidado com o material de internet. Nem tudo que está na internet é confiável. É por isso mesmo que eu disponibilizo para os senhores o material de apoio, disponibilizo para você partes da nossa bibliografia digitalizada para não construir crime de reprodução indevida, né? Eu forneço material para vocês para ter a garantia de vocês aprenderem de forma correta. Então, cuidado, porque olha que legal, hoje é a nossa primeira aula e nós já teremos uma atividade, né? Porque é a semana de atividade. Então, essa atividade já vai poder ser utilizada através, então, do material de apoio que será fornecido para os senhores. Usem e abusem desse material. Esse material foi feito com muito carinho, não tem batatinha lá escrito. O que é feito lá está devidamente calçado em bons livros de teoria geral do processo, em processo civil. E lembre-se, às vezes o jeito mais fácil traz prejuízos lá na frente. Não se esqueçam disso. Joia, moçada? Então, desejo boas-vindas para os senhores. Deixo aqui, então, meu agradecimento e pedido de desculpas novamente, por não podermos nos encontrarmos semana passada, mas hoje estaremos lá, firme e fortes para discutir processo. Sejam bem-vindos e um abraço para vocês. Até mais, moçada. Valeu!